Quem nunca ficou curioso diante de um silêncio? Por que nada em vez de algo? Há realmente silêncios que nos perturbam, silêncios que nos intrigam. Por quê? Mas nem todo tipo de silêncio, como disse Rouanet, é silêncio sinistro. Existem silêncios que são positivos, silêncios que até admiramos, como, por exemplo, o silêncio daquele que consegue se recolher à reflexão. Também o silêncio do amigo que se recusa a divulgar um segredo do outro. Existe também o silêncio do magistrado em segredo de justiça e o silêncio do sacerdote que não revela os segredos da confissão. Mas há outros tipos de silêncio que, em especial, nos assustam. Como, por exemplo, o silêncio provocado pelo assombro que faz perder a voz, como o do exército de Israel diante do desafio de Golias. Por 40 dias, silêncio, sem resposta. Há também o silêncio do desprezo, o silêncio do laço rompido, como, por exemplo, na história de Ulisses e Ajax. A Odisseia conta a história da batalha de Troia e do retorno de Odisseu ou Ulisses para a sua casa. E algo intrigante em relação ao silêncio acontece nessa história. Diz-se que Ulisses era um homem muito astuto, um guerreiro valente, mas nessa história ninguém se comparava a Aquiles. Aquiles era o mais valente de todos os guerreiros, o mais forte, mais impetuoso, ousado, e seu primo não lhe ficava muito atrás, Ajax. E quando Aquiles morre nesta batalha, atingido no calcanhar, seu único ponto fraco, era comum que, quando um grande guerreiro morresse, houvesse uma disputa para decidir quem ficaria com suas armas, quem ficaria com a sua armadura. E todos sabiam que Ajax era a pessoa que teria direito de ficar com esse equipamento de Aquiles. Ajax era quase tão valente quanto, Ajax era quase tão forte quanto, e além disso era primo de Aquiles. Mas Ulisses, manobrando com a sua esperteza, com a sua astúcia, consegue o apoio de Menelau e Agamenon e torce as circunstâncias de tal maneira que ele acaba obtendo direito sobre as armas, o escudo e a armadura de Aquiles. Ajax ficou extremamente decepcionado com o que aconteceu. Para ele era muito importante ter ficado com as armas do seu primo. O tempo passa. Ulisses toma o rumo de volta à sua terra Ítaca, e pelo caminho dificultado por Poseidon, que não queria que ele retornasse, Ulisses tem de passar pelo Hades antes de chegar à sua terra. E ao entrar no Hades, Ulisses vê então o espectro de vários colegas de batalha, vê ali também o espectro de sua mãe, como conta este mito grego, e também entre eles Ulisses vê Ajax, que havia falecido
naquela batalha. Quando Ulisses vê Ajax, a sua consciência pesada faz com que ele vá em sua direção, procurando se desculpar, procurando se explicar, mas Ajax lhe dá as costas e sai em silêncio sem dizer uma única palavra. O silêncio do laço rompido, do desprezo. Existe também o silêncio da perdição. O silêncio do momento em que o veredito já foi dado, não há mais nada a se discutir. Este foi o silêncio de Jesus em relação aos sacerdotes. Pilatos disse para Jesus assim: você não vê quantas acusações os sacerdotes e os anciãos estão fazendo a você? Você não vai responder a eles? E a Bíblia relata que Jesus não disse nem uma palavra. É o silêncio quando não vale a pena dizer mais nada, quando se sabe que não adianta dizer, que não fará diferença alguma dizer. Existe também o silêncio da omissão, o silêncio da covardia, o silêncio daqueles que não descem do muro, daqueles que se calam quando deveriam falar. Quantos poderiam ter protestado, mas se lamentaram tardiamente, depois que inocentes já haviam sangrado, depois que o inverno já havia chegado? Nós, na verdade, somos sobreviventes de uma guerra de palavras. Palavras são usadas para destruir, usadas para condenar, para confundir, para dividir, para diminuir. Como podemos então calar se as palavras podem tanto? Se elas também podem apaziguar, se elas podem esclarecer, podem defender, consolar e salvar. Palavras não voltam vazias. Podem voltar com cestos repletos de vida ou com esquifes repletos de morte. Só ingênuos acreditam na neutralidade da palavra. Heidegger diz que palavras frequentemente são mais poderosas que coisas e que fatos. Este poder, então, que a palavra tem, nos responsabiliza pelo seu uso. Responsabiliza mais ainda aqueles que têm o seu dom e aqueles que têm autoridade para dizer em nome de alguém. Por que silenciar, então? Ainda mais se as palavras que trazem morte são mais comuns e infestam a atmosfera. Por que então não usamos a palavra para resgatar a verdade, para resgatar o bem? O silêncio incomoda, especialmente em certas ocasiões, quando alguém que deveria falar se cala. É como se fosse um frasco que recusa ceder o seu conteúdo, a sua poção, o seu remédio, o seu perfume, o que quer que esteja definido no seu rótulo. Por que as pessoas deveriam falar? Por serem quem são? Por ocuparem a posição que ocupam? Por saberem o que sabem? E porque podem falar? É muito comum, principalmente em momentos decisivos, críticos,
momentos probantes, esperar que determinadas pessoas se pronunciem. E o silêncio dessas pessoas é como uma sombra que cobre de dúvida o seu calar. Mas outras vezes, esta sombra vem como uma espécie de denúncia de uma ação que é, infelizmente, comum. Porque o que suspeita do que cala também costuma praticar este ato, já que entre o que nós sabemos e o que dizemos que sabemos, existe uma diferença enorme e muito importante. Como indivíduos, nós sabemos que há sempre no porão das nossas realidades mais remotas, no porão da nossa vida, da nossa história, algo que fazemos questão de guardar a 7 chaves. São coisas como um erro do qual nos envergonhamos, uma história traumática, um sentimento reprovável, um desejo inconfessável, um pecado acariciado. Mas a abordagem que fazemos agora não se reduz ao indivíduo, ao particular, mas ao coletivo, ao público, porque estamos agora falando de um silêncio público, daquilo que não se fala em público, para o público, mas que o público sabe, como bem descreveu Jean-Pierre Dupuy. O que o público fala em público não é tudo que o público sabe. Há muita verdade que não é dita e que todos sabem. E a franqueza a esse respeito pode ser entendida como fria, como cruel, capaz de afastar pessoas e tornar interações sociais impossíveis. Daí nós podemos entender que a verdade, na maior parte das vezes, ela é guardada, escondida, silenciada, para tornar possível a vida em sociedade. Em nome de um mundo melhor, controlamos esta verdade dentro de nós. Sobre aquilo que se sabe que é, colocamos uma espécie de tampa feita daquilo que gostaríamos que fosse, porque consideramos que não vale a pena mexer. Como aquele caso a que se refere Bourdieu, de um grupo de trabalhadores que foi convidado pelo seu vizinho a ajudar numa colheita. E aquelas pessoas então foram, trabalharam, se dedicaram ali como se esperava delas. E no final, então, aquele agricultor que havia prometido um pagamento resolve pagar com um banquete. E no meio daquele banquete, todos ali comendo, bebendo, mas em um certo silêncio, um daqueles agricultores se levanta e fala. Diz que eles não estavam esperando receber um banquete como pagamento, mas que gostariam de ser pagos em dinheiro. E quando ele fala isto, aqueles outros que trabalharam com ele ficam com os olhos arregalados, ou então baixam a sua cabeça, se assustam por ele ter dito algo que todos sabiam, pensavam, tinham dentro de si, mas não queriam que fosse dito,
porque tornaria complexa a relação entre eles. As pessoas normalmente não sentem necessidade de alguém que lhes diga de um modo direto esta verdade que é subjetiva, que é guardada dentro de si. É uma verdade que soa letal para o sistema social. É por isso que recalcam. Verdade venenosa. E quando alguém resolve expor aquilo que a comunidade prefere encobrir, mesmo sendo ele desse próprio meio, mesmo tendo vivido a mesma experiência, raramente esta pessoa terá apoio. Ao contrário, muitos vão lhe criticar por estar destruindo uma estabilidade de vida que depende desse encobrimento, depende desse silêncio. Pessoas podem perder influência quando a palavra é dita, podem perder cargo, podem perder o respaldo para serem ou agirem do jeito que se acostumaram a viver. Mexer com o que a comunidade prefere esconder é, sem mais nada, causar vergonha ou dúvida sobre aquele que sabia e nada fez. Nós vemos e ouvimos, mas é como se quiséssemos, em determinados momentos, ter sido cegos e surdos para justificar o silêncio. Porque nós não gostamos de falar sobre coisas que nos envergonham. Mas também pensamos sobre que bem fará trazer tais assuntos à tona. Há tantas histórias bonitas que elevam, por que falar das histórias que destroem? São verdades que deixamos quietas, como deixamos quietos os cães que estão a dormir. Não se mexe com um cão que dorme. Por outro lado, nós sabemos que há muitos cães que estão acordados, que estão causando danos, mas nós preferimos deixá-los como se estivessem dormindo. Sabemos que não é fácil saber ao certo quando falar ou quando silenciar, mas podemos saber que Deus nunca repreendeu aquele que falou a verdade. As religiões orientais, que estão muito em voga na atualidade e pelas quais temos profundo respeito, elas têm uma relação muito interessante com o silêncio. Elas pregam um desapego não apenas do materialismo, mas também o desapego da palavra. Confúcio foi o primeiro a lançar suspeita sobre a linguagem em favor do silêncio, o silêncio da natureza, que tudo faz sem alarde. No taoísmo antigo, a fala é vista como algo que esconde a verdade, porque o céu é mudo, o movimento da natureza nada expressa. Então, para compreender o tal, é ensinado que se deve buscar o silêncio, extinguir todo o discurso, toda a escuta e instalar-se na energia vital do não pensamento. Mas o nosso Deus, o Deus judaico cristão, é Deus da palavra. Ele é a palavra. Deus não se esconde, ele se manifesta, ele assume. Ele não nos deixa sem orientação, porque nada ele tem a esconder. Até porque
aquilo que nós ouvimos no silêncio, na maioria das vezes não passam de ecos de nós mesmos. Nossos preconceitos, nossas memórias, nossos desejos falam no nosso silêncio. Mas Deus fala, Ele diz: ouve, ó Israel, no Shemá. Diz que quem ouve as suas palavras é prudente, e pela sua palavra é que as pessoas eram curadas, eram libertadas. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Pedro respondeu a Cristo sobre para onde iria, ele responde com a seguinte questão: Senhor, para onde iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Jesus, na sua oração por seus discípulos, ele diz: eu lhes dei a tua palavra, Senhor, e o mundo os odiou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo disse a Timóteo em seu conselho que ele poderia não querer falar de mais nada, mas que pregasse a palavra. Porque o falar não é um simples comunicar. O falar é, antes de tudo, um responder aos outros, um responder às circunstâncias. Falar é um responder às provocações do mundo. E esse questionamento que o mundo faz, que a realidade faz, me põe na obrigação de dar uma resposta. E nesse sentido, o meu silêncio também fala. A fala é uma manifestação diante de tudo e de todos. E neste sentido, mesmo o primeiro a falar, já fala como uma resposta, porque se sentiu provocado por algo a responder. Então nós podemos dizer que o que nos atinge em relação às palavras é uma responsabilidade. E hoje, a responsabilidade te convoca a falar o quê? Não há algo a ser dito? E como você responde às questões que as circunstâncias levantam ao seu redor? Aí você poderia perguntar se é preciso falar, se não bastaria fazer algo. Mas desde o momento em que podemos falar, a responsabilidade já está sobre nós, repete Heidegger. Não só diante de situações difíceis, mas sempre temos a responsabilidade de interferir com a linguagem, porque a linguagem é algo muito poderoso. Eu sou responsável porque eu posso falar. Sou responsável porque eu falo, pelo que falo e como falo. E sou responsável também por não falar, porque eu posso falar. Como um médico que é responsável por não cuidar quando ele pode cuidar. Sou responsável pelas minhas palavras e responsável pelo meu silêncio. Esteja eu diante de um tribunal ou diante de amigos. Uma declaração de amor, um elogio, uma orientação ou um comentário qualquer. Nada pode ser feito irresponsavelmente, nem o silêncio. David Lapujade diz que no tribunal da vida não simplesmente aparecemos, mas comparecemos. Na realidade, nós somos convocados pelo tribunal da vida a depor. No livro do médico Lucas, no capítulo 23, versículo 23, ele relata algo que
é em si mesmo instigante a esse respeito. Porque, contando a história do julgamento de Cristo diante de Pilatos, diante de Herodes, diante da multidão, ele diz que Pilatos estava em um momento muito propenso a libertar Jesus Cristo. Mas, nesse verso, ele diz que a multidão, instigada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, clamava muito mais alto pela morte, crucifixão de Jesus Cristo. Ele diz que o grito desta multidão prevalecia. Gente, há tantos injustiçados esperando que vozes se levantem em seu favor. Há tantos enganados precisando ser esclarecidos. Há tantas falácias precisando ser desmascaradas. Tantas pessoas sofrendo, precisando daquela palavra que cura. Há tantos precisando da sua palavra, precisando da palavra de Deus. Não podemos deixar de novo que a multidão criminosa fale mais alto.